uma boa tarde para você. Tá começando a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta quarta-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui na nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o calorento Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulito? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a todos que acompanham Hora do Esporte. Confesso que eu gosto do friozinho, viu? Sou inimigo do calor, mas o verão é bem-vindo também. Quando você tá na praia, podendo curtir o churrasquinho, cervejinha ali, faz parte. Segue a vida que hoje é esporte, Vieira. Com certeza. Vamos falar muito de esporte aqui no nosso programa. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo. Aê, o nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, a gente começa o Hora do Esporte de hoje falando de basquete. Ontem à noite, no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo, São José Basquetebol encarou o Paulistano pela sexta rodada do NBB 18. Você tá vendo imagens aí, ó, em um clássico paulista dentro do Campeonato Nacional. E dessa vez não deu, aliás, deu pro time da casa, né? Que venceu pelo placar de 80-71. Com o resultado, o São José conheceu a sua terceira derrota em 6 jogos, aparecendo na 11ª posição na tabela de classificação com 50% de aproveitamento. O paulistano conquistou aí a sua segunda vitória em 5 jogos e é o atual 13º colocado com 40% de aproveitamento até aqui. Paulito. Vieira, liga o sinal de alerta para o time joseense, ainda está no começo de competição, mas a equipe não conseguiu vencer fora de casa dentro do NBB. E a gente sabe que se você quiser buscar objetivos maiores, esses jogos fora de casa, você precisa pelo menos trazer alguns pontinhos, né? Então fica essa preocupação, ajustes a serem realizados. Acho que coletivamente o jogo do São José até que funcionou legal, mas individualmente algumas peças não foram tão bem, como é o caso do Adiel, por exemplo, né? Pois é, você vê, ó, quem gosta de basquete gosta de números, né? Você vê como é que foi a dinâmica da partida. Primeiro quarto, vitória do Paulistano, 18-15. Segundo quarto, vitória do Paulistano, 19-13. O jogo foi por intervalo 37-28 para a equipe... É isso mesmo, 37-28 para a equipe do Paulistano. Aí no terceiro quarto, vitória do São José, muito boa vitória, 26-17. Levou o jogo para os últimos 10 minutos empatado, 54-54. Só que aí no último quarto, vitória do Paulistano, 26-17, placar final 80-71. Ou seja, o último quarto acabou sendo decisivo. São José buscou no terceiro, empatou, levando para os últimos 10 minutos, mas o último quarto realmente o Paulistano foi melhor. Destaques individuais da partida, pelo lado do São José, o Gui Lessa, 20 pontos, 2 rebotes e 3 assistências. Seguido pelo Big Mike, com 16 pontos, 6 rebotes. E o Douglas dos Santos, 14 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. Pelo lado do paulistano, o pivôzão Lucas Siewert, 31 pontos na partida, com mais 7 rebotes e 2 assistências. Seguido pelo Gui Abreu, 17 pontos, 6 rebotes e 1 assistência. E o Gabriel Landeira, que é armador, jovem armador da equipe do paulistano, 10 pontos, 3 rebotes e 5 assistências, os melhores da equipe do paulistano. O Siewert marcando 31 pontos, é muita coisa. O time anotou 80 no total, só um jogador anotou 31, muita coisa. Pivôzão fazendo estrago na defesa do São José, Paulito. Com certeza, Vieira. Eu acho que o Lucas talvez foi o diferencial dentro desse jogo, quando o paulistano se sentia mais apertado, recorria para ele, que estava confiante, estava bem na partida para poder desequilibrar. O São José, como eu falei, né? Eu acho que o quinteto ali principal do time, todo mundo pontuou muito bem, só que quando precisou dar rotatividade, não conseguiu manter a mesma consistência, e isso fez a diferença, né? Então, o São José precisa corrigir esses erros, vai ter a semana agora para poder trabalhar e precisa urgentemente melhorar essas questões. Pois é. Matheus, coloca pra gente aqui os jogos do São José. A gente separou aqui os 10 primeiros jogos do São José. Você sabe, estreou lá contra o Cruzeiro, fora de casa venceu, depois enfrentou o Minas, teve a chance da vitória, mas acabou perdendo. Depois fez a estreia em casa contra o Vasco, aí aquele mini campeonato carioca que você já sabe, venceu o Vasco em casa, perdeu para o Flamengo também em casa e depois
venceu o Botafogo em casa naquele mini campeonato carioca. Agora saiu para pegar o Paulistano e perdeu, e tem mais 3 jogos fora de casa. Os 3 próximos jogos do São José serão fora de casa. Contra o Corinthians, o próximo jogo na próxima terça-feira, dia 11, 8h30 da noite lá no ginásio Vlamir Marques. Depois vai para Paraíba enfrentar a Unifacisa e depois para o Ceará enfrentar o Fortaleza, e aí volta para casa contra o Pato Basquete nesses 10 primeiros jogos do São José. 3 jogos em casa na sequência, são 4 na verdade, contando com o de ontem contra o Paulistano. Com jogos fora de casa, Paulito, o sinal de alerta acaba aumentando um pouquinho, porque claro, quem está em casa quer fazer valer o mando de quadra. Com certeza, e o São José vai ter que se recuperar na prática, né? Porque agora vai demorar para poder voltar a jogar novamente em seus domínios, então precisa fazer realmente esse campeonato de recuperação fora de casa para poder subir dentro da tabela da competição. Muito bem, ainda durante essa semana a gente fala mais do São José Basquetebol, segunda-feira que vem, porque o próximo jogo é na terça contra o Corinthians. Mais detalhes do São José Basquetebol, time masculino, aqui dentro do Hora do Esporte. A gente muda de assunto, Paulito, falando agora de futsal feminino. A Máquina Amarela foi até São Carlos enfrentar o time da Associação São Carlense de Futsal pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista. São José venceu por 3-2. Vamos ver os gols? Solta, Matheus! O primeiro do jogo foi do São José. Vanessinha tabelou com Lígia, recebeu de volta e bateu cruzado para fazer 1-0 São José. Vanessinha é o nome do gol. Restando 45 segundos para o fim do primeiro tempo, escanteio para São Carlense, da esquerda. Cobrança no primeiro pau e Vanessa Cerqueira tocou para empatar o jogo. São Carlense 1, São José também 1. No segundo tempo, Lígia recebeu ainda na quadra de defesa, com liberdade, passou por uma, carregou, passou no meio de 2 e soltou a bomba para fazer um golaço. Esse merece replay. Depois de passar por 2 marcadoras, soltou a bomba para colocar o São José na frente. Lígia, São Carlense 1, São José 2. Restando 5 para o fim do jogo, veio o empate, troca de passes da São Carlense na intermediária de quadra até chegar nos pés de Vitória, que bateu de primeira para deixar tudo igual no placar. São Carlense 2, São José também 2. Só que restando 54 segundos para o fim da partida, Lígia recebeu livre lá na direita, ela dominou e deu de bico para fechar o placar no ginásio Zuzão em São Carlos. Final, São Carlense 2, São José Futsal Feminino 3. Pois é, Paulito, a vitória aí do São José para cima da equipe da São Carlense, né? E é São Carlense junto ali mesmo, né? Associação São Carlense. O pessoal chama de São Carlos, mas oficialmente é a Associação São Carlense de Futsal. O São José, a gente sabe, é um time de Liga Nacional, jogando contra a equipe da São Carlense, mesmo jogando em São Carlos. Você vê que o jogo foi parelho. O São José venceu no finalzinho da partida, restando menos de 1 minuto. A Lígia acabou fazendo o segundo gol, o terceiro gol do São José, que deu a vitória. Agora traz a decisão aqui para o ginásio do Altos de Santana. Vieira, contra equipes assim, eu acho que você precisa até redobrar o cuidado, né? Porque essas equipes, apesar de não terem o mesmo investimento, não terem a mesma estrutura para poderem treinar, não tem nada a perder, exatamente. Então elas vão jogar a vida dentro desses jogos, já conquistaram as semifinais e querem tentar fazer a história chegando na decisão, né? Mas o São José soube ter resiliência dentro da partida, com os destaques individuais, a Lígia vivendo um grande momento dentro da temporada, e isso com certeza faz a diferença. Importante vitória fora de casa para poder decidir agora dentro de casa. Muito bem. Matheus, coloca pra gente aqui os jogos das semifinais, né? O São José abriu ontem, então, as semifinais, vencendo fora de casa São Carlense. Dia 13 acontece o primeiro jogo do outro confronto. Campos do Jordão recebendo o Taboão da Serra. Taboão, obviamente, amplo favorito aí contra o Campos do Jordão, embora esse Campos do Jordão deu trabalho para o São José na fase de classificação. Os jogos da volta, dia 11, próxima terça-feira, 18 horas, aqui no ginásio da Altos de Santana, o São José Futsal recebe o São Carlense. No dia 16, 10 horas da manhã, o Taboão da Serra recebe o Campos do Jordão. A gente vai acompanhar de perto essas semifinais. Tá pintando aí mais uma vez uma final entre São José Futsal Feminino e a equipe do Taboão da Serra. A gente vai acompanhar e, claro, vai trazer os detalhes para você aqui no Hora do Esporte, que faz o primeiro intervalo do dia. Não sai daí, já já voltamos. O João Delfino vai trazer informações da Águia do Vale. A movimentação pelo Ninho da Águia já está acontecendo. Não sai daí, já já voltamos.
Muito bem, de volta com o Hora do Esporte, falando agora do São José Esporte Clube. As movimentações já começaram pelos lados do Martins Pereira, visando aí a preparação para a Série A2 de 2026, que, aliás, vem com mudanças, hein? O nosso repórter, o João Delfino, traz essas informações aqui no Hora do Esporte. Diz aí, João. Boa tarde, João. Fala, Vieira, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Hora do Esporte desta quarta-feira. Começou oficialmente a pré-temporada para o São José Esporte Clube. Alguns jogadores já se apresentaram aqui no estádio Martins Pereira para os primeiros trabalhos, como, por exemplo, as avaliações físicas e os testes ortopédicos. Os atletas que já tinham contrato e se reapresentaram foram o goleiro Gabriel Afonso, os volantes Jefferson Lima, Danilo Fidelis e Luiz Otávio, os atacantes Cristiano e Igor Cauê, esse último formado nas categorias de base. Outros dois jogadores que tinham contrato com a Águia do Vale, mas estavam emprestados e também se reapresentaram, foram o lateral esquerdo Felipe Borges e o atacante Michael Paulista. E algumas novidades também já começam a aparecer. Ontem o São José anunciou o primeiro reforço para a temporada 2026. Foi o atacante Rodrigo Carioca. Ele tem 26 anos e foi campeão da Copa Paulista com o 15 de Piracicaba, agora no segundo semestre de 2025. Ele acumula passagens pelo Vitória da Bahia, onde ele jogou a Série B do Campeonato Brasileiro, e também alguns outros times, como por exemplo o Água Santa, o Juventus e o Santo André. Outros jogadores também devem ser anunciados a qualquer momento, como por exemplo o atacante Clecione, que estava no Maranhão Atlético Clube e inclusive foi o artilheiro deste time na última temporada, e além dele o meia Tomás Carvalho, que jogou pelo Brusque neste ano, o lateral esquerdo Carlos Henrique, que era da Portuguesa, e o atacante Riquelme Valentim, ex-Londrina. Esses três jogadores, segundo a apuração do repórter Valtencir Vicente do site jogandojuntos.com.br, podem ser anunciados pelo São José a qualquer momento, além, é claro, de outros jogadores para a formação do elenco da próxima temporada. Lembrando que a Série A2 mudou de formato e começa mais cedo, vai começar no dia 11 de janeiro, por isso os trabalhos já começaram, estão a todo vapor e inclusive os primeiros treinos com bola também já devem começar neste final de semana. São essas as informações de hoje. A gente segue acompanhando a preparação do São José, visando a Série A2 de 2026. Volto com você no estúdio, Vieira. Forte abraço. Valeu, Joãozinho, grande abraço para você, obrigado, atualizando aí as informações do São José. Fazia tempo que a gente não falava aqui do São José, até porque muitos esportes acontecendo e o São José estava parado até o início dessa semana, onde os jogadores, aqueles, como o próprio João disse, né, aqueles que são remanescentes da Copa Paulista, aqueles que estão voltando de empréstimo, começaram a aparecer no estádio Martins Pereira, lá no Ninho da Águia, para aquelas primeiras avaliações médicas, avaliações fisiológicas, enfim, dos atletas. Paulito, vamos começar de trás para frente. Notícia que é até um pouquinho mais velha, a gente acabou nem abordando aqui por conta dessas questões que eu falei de vários esportes acontecendo. Campeonato Paulista vai ficar um pouco mais longo, eu acho que é interessante para esses clubes que disputam divisões de acesso à elite do Campeonato Paulista. Aumentou, se não me falha a memória e a matemática, o time até o ano passado, ou melhor, até este ano, para ser campeão ou conquistar o acesso, precisava fazer 19 jogos. Né? Eram 15 na fase de classificação, mais 2 na quartas de final, mais 2 na semifinal e mais 21 jogos, na verdade. 21 jogos, 15 mais 6. E aí, agora vai fazer 26 jogos para poder ser campeão, porque o campeonato, depois que se classificam os que jogam todo mundo contra todo mundo dentro da fase de classificação, são 15 jogos, serão formados 2 grupos com as 8 equipes melhores classificadas, 2 grupos de 4, e dentro desse grupo as equipes jogam em turno e retorno, ou seja, mais 6 jogos, aí os 2 melhores de cada grupo sobem para poder fazer as semifinais, e os semifinalistas que avançarem fazem a final, portanto, vai para 26 jogos, aumentou um pouco a quantidade de jogo para as equipes que estão na divisão de acesso do Campeonato Paulista. Achei essa mudança muito positiva, Vieira, querendo ou não, esses clubes que disputam as divisões menores de acesso, você tem um calendário mais cheio, fica até mais fácil de você conseguir convencer os jogadores a participarem do campeonato. O São José, neste quesito, mais uma vez está se organizando muito bem, já começou a pré-temporada, permaneceu, né, com o treinador
que encerrou a Copa Paulista, então ele vai conseguir montar um elenco do zero, trabalhar do zero. Acredito que com essas mudanças também vai prezar muito mais a regularidade das equipes, então você precisa ser regular na primeira fase, depois na segunda fase, quando montar novamente os quadrangulares, você tem que ser novamente eficiente para poder continuar mantendo o mesmo ritmo. Se você vai muito bem na primeira fase, vacila na segunda, você já fica de fora do mata-mata. Então isso exige também muito mais comprometimento, né, das equipes. É interessante, eu acho que é um modelo de disputa que se torna atrativo para essa competição, Vera. Sem dúvida alguma. Paulito João trouxe as informações de possíveis nomes que devem jogar com a camisa do São José em 2026. O primeiro deles a gente já falou aqui no programa, né? Uma notícia vinda do Maranhão, do colega jornalista lá do Maranhão, do Globoesporte.com do Maranhão, diz que o Clecione já tem contrato, ou já estava acertado para vir para o São José. Tá aí a imagem deles aí, ó. O Clecione, a gente já falou dele aqui, mas também o Tomás Carvalho, que é meia, ex-Brusque, o Carlos... Aí, o Tomás aí, ó. Ele é meia, estava no Brusque, o Carlos Henrique, lateral esquerdo, ex-Portuguesa, aí ele aí, ó. O Carlos Henrique e também o Riquelme Valentim, tem nome de craque pelo menos, né? O Riquelme Valentim, o Riquelme verdadeiro, ele é presidente do Boca hoje, ex-Londrina, eles devem jogar com a camisa do São José, Paulito. Bom, Rodrigo Carioca, ele tem uma boa formação de base, né? Fez um pouco de base no Fluminense, depois rodou bastante, não conseguiu se firmar em muitos clubes, né? Acho que com 26 anos de idade já é considerado até um cigano da bola, mas quem acaba jogando em clubes do interior realmente sofre com essa questão de fim de campeonato, oscilações de calendário, então isso é normal. Ponto positivo é que ele tem bastante experiência no futebol paulista, assim como as outras contratações também, né? Tirando o Clecione, eu acho que o Riquelme já jogou aqui no futebol paulista, o Tomás Carvalho também, o próprio lateral que subiu com a Portuguesa de Desportos. Acho que agora, para essa temporada, talvez o São José esteja mudando um pouco a estratégia, né? Pegando jogadores da Série C, Série D, só que agora com bagagem também nessas divisões de acesso, isso pode ser positivo, Vira? Pois é, vamos acompanhar, vamos ver de perto aí as confirmações desses nomes, ou não, né? Que a gente sabe, futebol tem as especulações, tá praticamente certo, mas às vezes a coisa muda, mas a tendência, inclusive, ressaltando a informação do Joãozinho, informações trazidas pelo grande repórter Valtencir Vicente, né, que esses nomes estão muito bem encaminhados para jogar na equipe do São José, exceto o Rodrigo Carioca, que o Paulito começou falando sobre ele, de 26 anos, ex-15 de Piracicaba. Esse tá certo, tá aí, ó. O Matheus colocou pra gente, ele tá certo, já é o primeiro reforço garantido para o São José em 2026, mas eu acredito que esses quatro aqui, o Clecione, o Tomás Carvalho, o Carlos Henrique e o Riquelme, devem sim jogar no São José. E já tem outros jogadores aí, com certeza, com pré-contrato assinado, jogadores que vão fazer parte do São José, até porque a preparação já começou e esses jogadores precisam chegar o quanto antes para se preparar de fato, até porque o Campeonato Paulista da Série A2 começa mais cedo em 2026, tá certo? A gente vai falar muito do São José ainda até o final do ano e o começo do ano que vem aqui no Hora do Esporte, que faz o seu segundo intervalo do dia. Na volta, informações do basquete feminino, tem jogo decisivo hoje à noite lá em Campinas e também as informações da ginástica rítmica, está disputando campeonato mais do que importante em Aparecida. Já já eu conto para você, não sai daí, já já voltamos. Muito bem, de volta com o Hora do Esporte, agora para falar de basquete feminino. O São José tem jogo decisivo hoje à noite e somente a vitória interessa. O nosso repórter, o Dudu Campos, o do Aladim, foi conversar com o técnico da equipe joseense, o Leandro Leal. E você confere agora esse bate-papo. As imagens são do ginasta Rafael Santos. Solta, Matheus! Fala, Vera Júnior, ótima tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui pelo Hora do Esporte. Esse aí, hoje é dia de decisão para o São José Basquete Feminino, vai até Campinas hoje para enfrentar a equipe de Campinas, buscando uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista de Basquete. Mas para isso precisa vencer para forçar um terceiro jogo nessa campanha. Então quem vai contar para a gente um pouco sobre o que está sendo traçado para essa segunda partida é o técnico Leandro Leal. Técnico, para a gente começar a nossa conversa aqui, queria que você falasse um pouco, né? Agora é vencer ou vencer, um jogo decisivíssimo. Como que está sendo essa parte trabalhada mental das meninas aqui
da equipe do São José Basquete Feminino para poder enfrentar a equipe do Campinas. Boa tarde. Boa tarde. A gente teve uma conversa pós-jogo, a gente fez um jogo muito abaixo, né, do jogo aqui em casa. Elas estão bem cientes disso, bem conscientes do que tem que fazer lá hoje em Campinas. Então a gente trabalhou bem, ajustou algumas situações específicas para a gente poder fazer um jogo. Que independente da vitória nossa em casa, a gente tem que ganhar de qualquer jeito lá. Então esse jogo a gente vai buscar a vitória para manter vivo no campeonato. Maravilha, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre o que tem que ser feito de diferente em comparação com a primeira partida aqui, né, o que está sendo trabalhado de maneira técnica, de maneira tática também para esse segundo jogo. Nesse momento as equipes já se conhecem, né? A gente teve toda a primeira fase para trabalhar, para ajustar, é uma equipe nova para esse campeonato, então a gente teve um momento muito de entrosamento, o time está bem mais competitivo, lógico que a gente sabe que agora nesse momento pega o atual campeão, que é o Campinas, então a primeira coisa é errar menos, acho que a gente errou muito por nervosismo, pressão, um dia ruim, então tudo isso potencializou um jogo abaixo nosso ofensivamente, mas defensivo teve muita coisa boa, conseguimos anular algumas situações que a gente estava combinando, mas o importante é focar em diminuir o erro, acho que atacar mais a cesta e errar menos passes, errar decisões de jogada, mas isso é coisa do trabalho, cabeça, concentração para a gente poder fazer um bom jogo. E como que é feita nessa preparação, principalmente sabendo que está jogando fora de casa, né? Lidar com essa pressão, se já estava aqui dentro de casa, jogando fora, imagino que seja maior ainda. Nós jogamos a primeira fase contra Campinas lá, foi um jogo bem equilibrado, foi como foi em São José. Eu acho que falando de adulto, acho que iguala muito a questão técnica, eu acho que sim, faz diferença, o time de casa tem a vantagem, então a gente tem que saber que a gente tem que entregar nosso 100%, perdeu, acabou. Então acho que isso nós estamos bem cientes e o time de Campinas entra num pequeno conforto, né, que sabe que pode ter uma outra partida, mas o nosso lado é entregar o máximo, marcar forte, atacar bem consciente, poder fazer um trabalho coletivo para o individual poder aparecer mais. Eu queria que você falasse para a gente aí, fechando, analisando agora a equipe do Campinas, o que você entende que é primordial para poder anular no jogo de lá, né? Como é que está sendo feito esse planejamento também? Essa lista tem uma armadora Joyce, que é de seleção brasileira, como a Tainá também nossa. Então, assim, tem a Nicolete, que tem uma bagagem internacional bem forte. Aí tem atletas experientes, Luana, Sangali, que fez uma ótima LBF, convocada agora para a seleção. Então você tem a Brenda, que está em evolução, é uma pivô que atrapalha muito o nosso trabalho, mas a gente sabe que a gente tem os detalhes, e tem um ponto, todo mundo tem um ponto fraco, então a gente vai tentar usar o máximo para a gente poder tirar a zona de conforto das meninas, para que a gente possa fazer um jogo melhor. A gente sabe os detalhes, sabe o melhor de cada uma, sabe a dificuldade que cada uma tem, então é manter isso, principalmente defensivamente, e atacar sobre o que elas não têm de melhor para defender. Mas é fazer um jogo legal, fazer um jogo com calma, que faltou um pouquinho aqui em São José dos Campos. Maravilha, Leandro. Obrigado pela sua participação aqui no Hora do Esporte. Vieira, por aqui é isso, né? Vou liberar o Leandro aqui para ir para Campinas, que são pelo menos 2 horinhas de viagem para chegar até lá. Enquanto o jogo não acontece, eu volto com você daí do estúdio. Valeu, Dudu. Grande abraço para você. Obrigado pelas informações. Obrigado também ao técnico Leandro. Aliás, deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro seu Ari, que é o pai do Dudu. Ele não perde o Hora do Esporte. Ele adora o Hora do Esporte. Seu Ari, o rei das anedotas, as anedotas lá em Jacareí. Que beleza, hein, seu Ari? Obrigado pela sua audiência. Mas, Paulito, pro São José Basquetebol, só a vitória interessa. Se ela não vier, o campeonato acaba pro São José. Com certeza, Vieira. Eu acho que o Dudu perguntou bem e o Leandro Leal respondeu melhor ainda, né? Acho que o São José não pode errar. Tem que ser um jogo de margem de erro praticamente zero, fazer um bom primeiro quarto para poder jogar a pressão para o lado de Campinas e tentar manter consistência durante o jogo, porque querendo ou não, a equipe campineira é uma grande equipe, mas é confronto de gente grande também, as duas equipes estão sempre se enfrentando. São José tem possibilidades de reverter, mas vai ter que fazer um jogo beirando perfeição, Vera. Sem dúvida. Matheus, coloca pra gente aqui os confrontos dos playoffs de quartas de final, jogos de ida. O Taubaté perdeu em casa pro César Araraquara 96-35. Ourinhos venceu a equipe do Santo André lá em Ourinhos por 68-63. O Pro Esporte Sorocaba recebeu e perdeu para o Corinthians 69-45. O São José também recebeu e perdeu para o Campinas 62-54. Os jogos de volta, teremos 2 jogos hoje. 19 horas, Campinas e São José no Tênis Clube lá de Campinas. 19 horas também no Vlamir Marques tem Corinthians e Pro Esporte de Sorocaba. Amanhã, lá em Araraquara, o César Araraquara recebendo o Taubaté e também lá no
no ginásio Bruno José Daniel, em Santo André. Tem Santo André e Ourinhos. Vamos acompanhar de perto e, claro, a gente vai trazer todos os detalhes para você na sexta-feira aqui no nosso Hora do Esporte, desejando sorte às meninas do São José, as águias do basquete de São José dos Campos, tá certo? Paulito, para a gente fechar a Hora do Esporte, olha que notícia bacana. A equipe de ginástica do programa Atleta Cidadão participa do Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, que começou ontem e vai até domingo em Aparecida. O grupo joseense competirá em 3 categorias: individual juvenil, trio infantil e conjunto infantil, mãos livres, representando a cidade em uma das principais competições da modalidade do país. Na categoria individual juvenil, a atleta Rafaela da Cunha, essa que você está vendo aí, ó, ela entra em ação amanhã, representando o São José nos aparelhos massas e também na bola, sob orientação da técnica Maiara Justino. Já no sábado, dia 8, o trio infantil, formado por Catarina Janskoviski, Lorena Fonseca e Aline Calcati, acho que é isso, deixa eu ver, Naucat, é que cortou ali, Naucat, se apresenta no aparelho fita. Encerrando a participação joseense, o conjunto infantil Mãos Livres, composto por Anitta Chamilé, Luana Dalmarco, quem mais ali? A Isabela Santos, a Maria Júlia Mota e a Maria Melo, elas competem no domingo, dia 9, com o acompanhamento técnico de Raila Pisani. O torneio reúne atletas de todo o país e serve como intercâmbio de aperfeiçoamento técnico para jovens ginastas. Paulito, 30 segundos para você. Campeonato Brasileiro é muito importante para você fazer essa integração e medir o nível de competitividade da equipe também, a perspectiva nacional, né? Então, parabéns a todas as meninas, elas que dentro do cenário aqui regional sempre estão conquistando medalhas. A gente fica na nossa torcida também para o Campeonato Brasileiro. Vamos torcer por elas, de fato. Segunda-feira os detalhes para você aqui no nosso Hora do Esporte, que vai chegando ao seu final. Vamos embora, Paulito? Partiu. Tá na hora. Paulito, grande abraço para você, sempre um prazer tê-lo aqui no Hora do Esporte. Te espero sexta-feira para a gente fechar a semana, claro, com muito esporte da nossa cidade. Vieira, prazer todo meu. É uma honra enorme falar do esporte joseense. Sexta-feira estamos de volta aqui. Valeu. Luizão, um grande abraço para você também. Seja sempre muito bem-vindo. É sempre um prazer trabalhar com você, o Luizão, que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. A gente vai chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Paulito, Luizão em grande equipe. A gente volta na sexta-feira para fechar a semana e te deixar muito bem informado. De minha parte, grande abraço. Até sexta. Tchau, tchau.